Sejam todos bem-vindos a este culto de adoração. Eu e a minha família estamos bem e espero que vocês também estejam. Para começar, vamos a Deus em oração. Senhor, Deus e Pai Santo, Todo-Poderoso, é uma honra e um privilégio, Senhor, poder entrar na Sua presença, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, passando, Pai, muita gente, Senhor, passando, Pai, está, ó Deus, passando, Pai, nos hospitais, Senhor. Mas, ó Deus, passando, Pai, pela Sua misericórdia, permitiu, Senhor, passando, Pai, que nós estivéssemos aqui a te adorar, Senhor. Por isso, Deus, passando, Pai, quero, Senhor, te pedir que o Senhor dirija, Senhor, passando, Pai, todos os nossos pensamentos e sentimentos, Senhor, passando, Pai, a esta adoração, Senhor. Não se esquecendo também, Senhor, passando, Pai, por nossos irmãos, Senhor, passando, Pai, e outros cidadãos que estão enfermos, Senhor, passando, Pai, dentro e fora do país. E neste momento, Senhor, passando, Pai, te pedir que o Senhor possa estender a sua mão poderosa e trazer a cura para eles, Senhor. Em nome de Seu Filho Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Neste momento, o grupo coral.
Muito bom dia, irmãos. Este é o momento em que vamos celebrar a morte, a sepultura e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais, vou convidar para irmos a Deus em oração. Oremos. Deus amado, Deus Altíssimo, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor, que nos dá bases, Senhor, para podermos, Senhor Deus, Te adorar, para podermos seguir os Teus preceitos, Senhor Deus. E, Pai Santo, neste momento também queremos compartilhá-la, Senhor, para o momento da ceia. Esteja conosco, Pai Santo, dê-nos entendimento, dê-nos sabedoria, para que de fato possamos, Deus, ler e entender o que Deus, o Senhor, quer nos revelar esta manhã. Pai, oro, entrego tudo em Tuas mãos, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ler o livro de João, capítulo 19, que sucede a escolha que os chefes dos judeus, os chefes dos sacerdotes judeus, escolheram entre condenar a Cristo e salvar Barabás, ou condenar Barabás e salvar a Cristo. Eles acabaram por escolher, ou seja, eles nem hesitaram em escolher Barabás, que era um criminoso, que eles sabiam que de fato era criminoso, e condenaram a Cristo perante Pilatos. Capítulo 19, versículo 1 diz: Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e puseram na cabeça dele. O vestiram com uma capa vermelha, chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não tenho contra ele, ou não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando o chefe do sacerdote e os guardas do templo viram a Jesus, começaram a gritar: Crucifica! Crucifica! Então, vocês que levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Continuando, mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre-se que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificar. Jesus respondeu: O Senhor tem autoridade sobre mim porque foi-lhe dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para crucificá-lo, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Golgotá. Ali os soldados pegaram Jesus na cruz e o crucificaram. Também outros 2 homens, um de cada lado dele. Amém? Assim foi crucificado o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo e o processo da sua morte tem vários ensinamentos aplicáveis para nós hoje, pois explicam exatamente como deve ser a nossa vida, a nossa passagem aqui na Terra. Dentre essas coisas, várias coisas que podemos aprender, tem o fato dele, como Jesus Cristo, ter sido portador da mensagem da Boa Nova. Não só isso, como também ter feito discípulos para si. O que ele veio a ordenar mais tarde aos seus discípulos, que fizessem também discípulos como ele havia feito.
também podemos aprender a comunhão com os seus discípulos. A comunhão que Jesus tinha com os seus discípulos era tão profunda que ele chegava a afirmar que eles tinham mais estima do que até sua família biológica. Porque ele disse: aqueles que fazem a vontade do meu Senhor, esses são a minha família, minha mãe, meus irmãos, etc. A sua prioridade era justamente estar em comunhão com os seus discípulos. Jesus viveu e ensinou os seus discípulos a viver na contramão do socialmente aceite. Uma vida que agrada a Deus em primeiro lugar e não a homens. Por isso, nosso percurso é incompreendido. E o percurso deles, de fato, foi incompreendido, mal interpretado. Jesus foi confrontado, foi perseguido por falar a verdade, por seguir a verdade, por viver a verdade. Por isso diz em João 15, versículo 18, diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odeiam a mim. Certamente por isso os apóstolos, por este ódio, praticamente todos aqueles que eram apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, tiveram mortes terríveis. Porque o mundo os odiava. Porque eles viviam e pregavam a verdade. Jesus foi julgado e condenado injustamente. Ele foi condenado e julgado injustamente. Ele foi colocado em pé de igualdade com um criminoso, com um mero pecador. E este criminoso mereceu graça do povo que devia seguir e apoiar nosso Senhor Jesus Cristo. Eles preferiram o criminoso a Jesus Cristo. Preferiram continuar na cegueira espiritual do que abraçar a verdade que Cristo pregava. Mas também antes de ser crucificado, quando se aproximava o momento da sua morte, Jesus Cristo chegou a dizer, a pedir a Deus que, se possível, afastasse dele aquele cálice, sem que ele tomasse. Mas também ele diz, faça-se a sua vontade e não a minha. E ele vem ensinar sobre isto os seus discípulos, como condição para lhe seguir. Negar-se a si próprio. Ele também deixou lições importantes. No momento em que ele estava a morrer, a Bíblia diz que ele carregou ele mesmo a sua cruz. Ele havia ensinado aos seus discípulos que era condição para lhe seguir, carregar diariamente a sua cruz. Diariamente os discípulos devem carregar a sua cruz, tal como ele mesmo fez. Carregou a sua própria cruz. Um fardo pesado, mas ele carregou a sua cruz. Jesus nunca espera ou exige algo de alguém sem que ele próprio não tenha experimentado isso, sem que ele próprio não tenha vivido isto. Ele sabe que é possível fazer. Por isso a Bíblia nos mostra que ele é o maior exemplo de todos para nós. Por isso é que ele é o nosso Senhor. Porque ele conhece as nossas tentações, conhece as nossas limitações, conhece tudo quanto nós podemos alegar como fraqueza. Ele conhece isso. Por isso é que ele esteve na terra e viveu numa condição de mero humano, para poder experimentar na prática o que é ser homem. Ele experimentou dores, experimentou tentações do próprio Satanás aparecendo para ele e tentando, por meio até de distorção da palavra de Deus. Acredito que é por isso que ele disse em João 16:33, e lhes disse essas coisas para que no mundo vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo não prometeu bênçãos a ninguém. Jesus Cristo não prometeu saúde a ninguém. Mas ele disse, eu venci o mundo. Se ele diz isso, é porque ele sabe o que está a dizer. Ele experimentou a vida como homem. Se ele diz, tenham bom ânimo,
é porque é possível os seus discípulos olhar para a cruz, lembrar do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e, de fato, viver uma vida de piedade, uma vida que agrada a Ele. Jesus Cristo diz que é possível vencer o mundo. Mas mais do que lembrar a morte, sepultura e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é a reflexão da minha vida. É em relação a isso. Se sou discípulo de Cristo, se Ele estivesse aqui presencialmente, eu seria digno, você seria digno de seguir a Ele? A que distância eu e tu estaríamos dele, se estivéssemos caminhando presencialmente com Jesus Cristo? Ele aceitaria o meu e o teu estilo de vida? Ou seremos repreendidos da forma com que temos vivido, da forma com que temos desvalorizado o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Será que a nossa vida seria aprovada como a vida de Pedro, como a vida de João, que são os discípulos que a Bíblia cita que ele amava? Ou então será reprovada como a de Judas, que é citado como um discípulo mau exemplo para nós? Quem seria eu e você entre os 12 discípulos, se nós estivéssemos caminhando presencialmente com o nosso Senhor Jesus Cristo? Condenados à perdição? Ou os restantes 11 que caminharam com Cristo e fizeram exatamente o que Cristo esperava que eles fizessem? Irmãos, esta era a compartilha que eu tinha preparado para hoje. Que possamos todos refletir em como temos vivido, como temos desmerecido o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz. A seguir vou orar para dar continuidade ao nosso culto. Deus, obrigado pela Tua palavra, por permitir, Senhor, que possamos, Deus, meditar nela e fazer reflexões profundas, Senhor Deus, no nosso coração, para ver de fato como temos andado e o que podemos fazer para melhorar, Senhor. A Bíblia não só desperta problemas, desperta fraquezas, mas também nos dá esperança, nos dá armas para combater os nossos inimigos, que são frutos do nosso próprio coração. Deus, continue bastante sendo conosco no culto, com o resto do serviço. Por favor, aceite como oferta agradável, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Continuação de bom culto. Nada encontrarás
Bom dia, amada igreja. Saudações a todos os irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje estaremos a partilhar a mensagem. De uma forma geral, vamos ver sobre as leis da colheita, mas vamos escolher uma das leis. Antes mesmo de começarmos, vamos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, glorioso seja o Senhor, Pai, pela vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela vez que nós temos, Pai, de podermos ter vida, de podermos, Pai, nos movimentarmos, de podermos estar sentados, Deus, ouvindo a sua mensagem. Deus, nesse momento, podemos saber, muitas pessoas, Pai, estão em problemas de saúde, muitas pessoas problemas de guerra, muitas pessoas, Pai, com problemas até políticos, que não permitem que as pessoas possam ouvir de uma forma livre a mensagem. Nós estamos super gratos pela sua graça que permitiu, Deus, que nós pudéssemos estar nesse dia ouvindo essa mensagem. Deus, quero pedir para que o Senhor possa nos liderar, que o seu Santo Espírito possa estar aqui, Pai, para nos levar até ao mais profundo, Pai, nas suas asas, para que realmente nós possamos nos conectar, Pai, através desse sermão. Deus, quero pedir que o Senhor possa retirar qualquer que seja natureza carnal, que seja seu Santo Espírito a desafiar. Permita que essa mensagem primeiro desafie a mim, a minha família e a todos, Pai, para que realmente possamos estar incentivados a poder semear aquilo que é bom. Deus, queremos pedir para que o Senhor possa estar conosco nesta manhã e tudo seja para a sua glória e honra. No Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como dizia, vamos falar das leis de colheita. Existe um estudo feito que diz que há 7 leis de colheita. A primeira lei diz: colhemos apenas o que foi semeado. A segunda diz: colhemos a mesma espécie que semeamos. A terceira diz: colhemos em época diferente da que nós semeamos. A quarta diz: colhemos mais do que semeamos. A quinta diz: colhemos na proporção que semeamos. E a sexta diz: colhemos tudo só se perseverarmos. E a última, que é a sétima, diz: não podemos fazer nada sobre a safra passada, sobre o que aconteceu no ano passado. Mas hoje, nessa lição, nos próximos 20, 30 minutos, iremos nos concentrar em colhemos apenas o que foi semeado. Queridos irmãos, imagine hoje você ouvir alguém a dizer que você colheu o que plantou. O que há de vir na sua mente? Imagina, muitas pessoas, principalmente no lado das irmãs, temos a nossa irmã Assa. Imagina hoje a Assa ouvir eu a dizer: Assa, você colheu o que plantou. O que vocês pensam que a mana Assa vai pensar em primeiro lugar? Se hoje, não é, eu dizer: mana Ludovic, você colheu o que plantou. O que é que, com sinceridade, gostaria que analisasse com sinceridade e dar a resposta. O que é que vem na mente quando diz: você colheu o que plantou? Se eu dizer a mãe Ana, não é? Ou alguém me ouvir na igreja: olha, mãe Ana colheu o que você plantou. E eu quero vos garantir, a última coisa que a irmã Assa vai pensar em ouvir que colheu o que plantou, vai ser pensar que ela está a colher alface em casa dela. Isso não há de vir. A primeira coisa é: o que eu fiz de mal para o pastor Jorge dizer que colhi o que plantei? Se a Ludovic, a última coisa que a Ludovic vai pensar é a couve que ele trouxe, como a trazer às 12, para os que não sabem, às 12 ela como a trazer couve na igreja e distribuir aos irmãos. A última coisa é pensar na couve, olha,
ela semeou couve e colheu a couve. A nossa mãe Ana, a última coisa que ela vai pensar é meu filho que ela semeou, que muitas das vezes ela traz na igreja e distribui aos irmãos um sumo delicioso de mafilo. Colher o que nós plantamos, meus irmãos, é algo positivo. Sei que o mundo, durante esse tempo todo, nos ensinou sempre em coisas negativas. Coisas negativas. E nós já vimos demais coisas negativas. Mas, na verdade, essa lei de sementeira é positiva. Colhemos apenas o que foi semeado. E nesse caso, estamos a falar da lei positiva. Se nós semeamos aquilo que é o bem, nós vamos colher o bem. Portanto, é um incentivo para nós continuarmos a fazer o bem. E é uma advertência, claro, para nós não fazermos aquilo que é errado. Vamos ver, o nosso texto hoje básico vai estar em Gálatas. Primeiro vamos ler Gálatas 6, 7 a 9. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Palavra do Senhor. Como estava a dizer, a Bíblia diz que nós não podemos zombar de Deus. Nós devemos, aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher. Irmãos, uma coisa é certa, nós temos oportunidade de decidir. O que é? Decidir o que semear. Infelizmente, não temos a mesma oportunidade de decidir o que é que nós vamos colher. Por isso, se eu gostaria de colher aquilo que é bom, então eu vou investir semeando aquilo que é bom, para poder conseguir colher aquilo que é bom. Queridos irmãos, a vida é feita de escolha. Diariamente, desde que nós acordamos, nós estamos a decidir, nós estamos a colher, nós estamos a decidir semear. E tudo aquilo que nós fazemos tem resultados. Tudo aquilo que nós fazemos, de uma ou de outra forma, tem impacto real na nossa vida a posterior. Nada é em vão. Essa escritura, quando diz de Deus não se zomba, significa que há resultado naquilo que nós fazemos. E se nós esperamos um resultado positivo, então nós devemos semear aquilo que é positivo. Eu, particularmente, não é a mesma coisa eu, antes de sair de casa, orar e antes de sair de casa, não orar. Esse dia vai ter um reflexo no dia que eu orei e no dia que não orei. Mesmo ao ir dormir, não é a mesma coisa antes de eu dormir, orar e não orar. Eu vos confesso, existem dias que eu dormi sem orar, mas o resultado estava lá. Muitas das vezes pesadelo. Por quê? Porque não semeei, porque não orei. Portanto, quando a Bíblia diz de Deus não se zomba, é bem claro. Nós não podemos ter um comportamento carnal e esperar que possamos ter um fruto espiritual. Não acontece. Amém? Portanto, as nossas escolhas diárias sempre vão ter resultado. As nossas escolhas diárias afetam a nós de maneira profunda,
de uma forma imediata ou não imediata. Vamos ver em Efésios 5, 15 a 18. A palavra de Deus diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado. Irmãos, quando alguém diz cuidado, é mesmo cuidado que nós temos que ter. A Bíblia diz que a maneira como nós vivemos, não sejamos como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo a oportunidade que nós somos dados. Irmãos, cada dia que eu e você acordarmos bem, é uma oportunidade para fazermos o bem. E nós devemos aproveitar no máximo essa oportunidade. Diz que não sejamos como insensatos, mas sábios. Acerca de ser sábio, vamos ver Salmos 90, 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Irmãos, esse salmista, de uma forma clara, ele associou o facto de saber quanto tempo eu tenho, não é? Isto estar associado à sabedoria. Não há como eu e você sermos sábios se nós não tivermos nossa relação com Deus em dia. Se eu não estiver bem com Deus, não há como eu alcançar essa sabedoria. Diz que ensine-nos a contar os nossos dias para podermos alcançar a sabedoria. Quer dizer o quê? Eu não vou ter todo o tempo do mundo para fazer o bem. Portanto, cada oportunidade que eu tiver, eu devo aproveitar no máximo para fazer o bem. Por quê? Porque cada oportunidade é para ser feito o bem. Contando os nossos dias, nós iremos lutar diariamente para fazer o que é bom. Então, se cada um de nós colherá o que plantou, não é? Isso significa que todos nós queremos o bem. E se nós queremos o bem, então iremos colher boas coisas. Irmãos, é incrível. Na província de onde eu venho, em Manica, existe uma planta chamada feijão maluco. Portanto, é tipo feijão, mas cresce no mato normalmente. Quando seca, liberta um pó, que aquele pó dá umas coceiras incríveis. Até nós vamos dizer, você toca a viola no seu corpo, não é? Então, quer dizer o quê? Se eu planto aquilo na minha casa, eu só vou decidir plantar, mas o resultado vai ser exatamente o sofrimento que eu vou ter por causa daquele pó que vai prejudicar, não é? Nesse caso, o corpo. Portanto, nós devemos plantar o nosso relacionamento com Deus para que Ele possa conseguir nos guiar de uma forma sábia e nós conseguirmos fazer o bem. Depois, nessa passagem mesmo de Efésios, não é? Onde nós estávamos, 15, no fim diz: mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Se eu chegar hoje, perguntar a cada um de nós quem que está cheio do Espírito Santo, provavelmente muitas pessoas vão fazer um esforço tremendo para poder dizer ou, não é, provar que está cheio do Espírito Santo. Mas uma coisa, irmãos, que eu gostaria de partilhar nessa manhã, não é? Em Gálatas 5, fala-nos dos frutos do Espírito. Diz assim, 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como nós estamos a ver,
a Bíblia diz que nós só podemos colher aquilo que nós plantamos. E aqui nós estamos a ver, não é? A Bíblia falando dos frutos do Espírito. Irmãos, cada um de nós, muitos aqui, não é? Tem experiência, tem um terreno. Muitos jovens hoje em dia têm terreno. E nessa fase, não é? As pessoas vão lá e tomam uma decisão. O que é que gostariam um dia colher nas suas casas, ok? Por exemplo, estávamos em casa da mamãe Ana, vimos que lá tem limoeiro, não é? Lá tem mafilua, lá tem laranjeiras, não é? Lá tem muitas outras plantas. E tomou a decisão de poder plantar. Muitos de nós também na nossa casa, tomamos decisão. Olha, nós fomos em casa do pastor, chegaram lá, serviram-nos uma ata, gostamos. Não, também queremos plantar. Quer dizer, selecionamos as frutas. Olha, queremos mafura aqui, olha, queremos ananás aqui, olha, queremos abacateira aqui, limão não pode faltar, não é? Tudo isso é uma decisão que nós fizemos e semeamos, para depois nós podermos colher. Da mesma forma, nós lemos aqui, se eu e você amanhã queremos ser espirituais, se nós queremos estar cheios de Espírito Santo, então é o momento de nós pararmos, tomarmos a decisão de plantarmos as sementes daquilo que nós queremos colher no futuro. Por exemplo, estamos a ver aqui que um dos primeiros frutos do Espírito Santo que vimos aqui é o amor. Como é que nós podemos plantar o amor? Incrível! Quem é o dono do amor é Deus, é Jesus Cristo. Nós vamos imitar a Jesus Cristo. Vamos imitar o quê? Procurando ser discípulo dele, procurando viver como Cristo viveu nesta face da terra. Não é fácil. O Cristo disse o quê? Bate uma face, entrega outra face. É o que Cristo disse. Cristo aceitou ir na cruz para ter aquela morte da cruz por causa do meu e do seu pecado. Portanto, mais do que ninguém aqui na face da terra, é o Cristo que nos ensinou a amar de uma forma incondicional. O segundo fruto que nós vimos aqui é a alegria. Como plantar a alegria? Estuda a Bíblia. Aprenda a palavra de Deus. Está lá contido todo o santo remédio. Como é que nós podemos estar alegres diante de Deus, diante de todas as circunstâncias? Vai para o discipulado. Vai procurar um parceiro de irmãos, conversar, abre-se. Aí você estará à procura da alegria. Pede ajuda. Sempre quando algo não vai bem, pede ajuda. Cumpra a regra das 24 horas. Não deixe que os assuntos passem 24, 48, 72 horas. Limpa disso. Olha para Cristo, como é que ele sofreu. Não é? Como é que ele foi capaz de ser traído com um dos melhores amigos? Mas mesmo assim, ele manteve lá, não é? Olha para o Paulo na cadeia, eles lá a cantarem, não é? O sofrimento que Paulo teve, doença na pele, mas tudo isso tem que servir de encorajamento para eu e você estarmos felizes no Senhor, daquilo que nós temos. Irmãos, é muito fácil você não ter alegria, porque você está a olhar todas as pessoas que estão por cima de si. Mas quando você olha para os que estão atrás de si, você vai ser grato, você vai ser alegre. Há quem que não tem a oportunidade de estar sentado onde você está sentado e ouvir uma mensagem dessa, porque está na cama do leito hospitalar, mas você pode, não é? Há quem, se calhar, não teve o que comer nessa manhã, mas você tem.
Nesse tempo de frio, há quem que dorme debaixo de uma ponte, mas você tem onde reclinar a cabeça. Como é que você não vai estar grato? Como é que você não vai estar alegre diante do seu Deus? Temos que plantar alegria para podermos conseguir colher alegria. Paz. Como plantar paz? Sendo menos complicado. Vamos fazer um esforço para estar em paz com todos. Por isso que a Bíblia fala de esforço. Por quê? Porque não é fácil, mas nós devemos fazer, estando em paz com todos, sendo menos complicados. Paciência, não é? Nós devemos plantar a paciência. Devemos ter a consciência, meus irmãos, que perder a paciência nunca resulta, não é? Nós plantamos hoje, nós plantamos ananaseiros, né? Tivemos que ficar cerca de 2 anos antes de comer nenhuma ananás. Mas a regar, é isso que significa paciência, não é? Eu estava a falar um dia, né, com minha mãe, tínhamos uma situação na família, não é? Em que nós tínhamos que orar. Então ela veio e disse, não, Jorge, olha, nós já oramos, deve haver alguma coisa que está a acontecer, por isso que ainda não recebemos. Eu disse, não, mãe, quando se fala de paciência, é quanto? Quantas orações nós temos que fazer? Quantos jejuns nós temos que fazer? Quanta dedicação temos que fazer para dizer que fomos pacientes? Portanto, nós devemos apacientar, devemos conseguir aguentar pacientemente, não é? Plantando isso, nós iremos colher. Isso vai resultar, porque o nosso relacionamento com Deus vai estar cada vez mais próximo. No fim, vou falar de domínio próprio. Plantar domínio próprio, não é? É exatamente não nos agarrar às nossas convicções ou às convicções próprias, né? Não se agarrar ao amor próprio, ao egoísmo, mas acima de tudo, nos agarrar no nosso relacionamento com Deus, não é? Após essa breve descrição, né? Nós só podemos colher fruto do Espírito se nós estivermos nos enchendo do Espírito. Não há como esperar colher fruto do Espírito quando nós não estamos a nos dedicar, não é? À reflexão bíblica, não estamos a dedicar às orações, não estamos a dedicar em resolver tudo e todos os pendentes que nós podemos ter entre nós. Se nós não tomarmos uma decisão, irmãos, de sermos radicais em seguirmos as Escrituras, irmãos, de Deus não se zomba. Muitas das vezes, irmãos, coisas que vão acontecendo na nossa vida simplesmente porque nós não queremos exatamente plantar. Se hoje, se amanhã eu quero ser, não é? Uma pessoa super paciente, eu tenho que semear para poder colher. Se eu quero estar em paz, eu tenho que semear a paz para poder colher. Não há como colher se você não semear, irmãos. Portanto, irmãos, hoje, olhando para a nossa vida, não é? Não há dúvida que aquilo que nós somos hoje é o resultado daquilo que nós decidimos ontem. Não é? E acima de tudo, irmãos, essa mensagem não é sobre o nosso passado, mas é sobre o futuro. O que é que vai ser o nosso amanhã? O que é que vai ser a nossa eternidade? Irmãos, nós temos região do Zimpeto, nós temos região da Matola, nós temos região do centro, não é? Hoje, aquilo que a igreja foi o resultado de há 20 anos ou há 30, há 40 anos. Pessoas tomaram decisões arrojadas na nossa vida, semearam para o ministério e hoje estamos aqui a ouvir a sua mensagem. O que é que cada um de nós pensa daqui a 20 anos? O que é que vai acontecer daqui a 30 anos? Depende da minha e da sua sementeira. Irmãos,
Antes, vou ler alguém que decidiu, não é, semear o bem. Portanto, o Jonathan Edwards, não é? Um estudioso chamado Benjamin Warford registrou, né, sobre Jonathan Edwards 1394 descendentes. Significa que ele plantou a vida, decidiu influenciar pessoas. Portanto, no final do dia, 1394 são pessoas que foram influenciados por ele, que ele semeou bem e eles foram, né, o resultado disso. Dos seus descendentes, foi possível encontrar 13 se tornaram reitores das universidades. 65 foram professores de das faculdades. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 foram médicos. 75 foram oficiais militares. 100 foram pastores. 60 foram notáveis escritores. 3 senadores. 80 em outras posições, né, públicas de destaque nos Estados Unidos. Portanto, irmãos, vamos fazer parte da história, semeando aquilo que é o bem, e nós iremos colher aquele bem que nós semeamos. Jovens, se um dia você quer fazer o bem, quer que a tua vida aconteça coisas boas, você deve semear. Não há como você hoje viver uma vida longe de Deus e esperar que Deus possa te abençoar amanhã. Não há como. Portanto, se nós queremos uma vida boa, se nós queremos uma vida abençoada, então nós temos que plantar. Plantar o quê? Plantar estar perto de Deus. Plantar o quê? Plantar, semear as escrituras dentro do nosso coração. Plantar o quê? Plantar exatamente esse caráter de Cristo dentro de nós. Irmãos, de Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher. E hoje, especificamente, aprendemos que a primeira lei diz: só podemos colher aquilo que nós plantamos. Então, se eu e você queremos ser seres espirituais, então nós vamos plantar os frutos do Espírito, segundo Gálatas 5:23. Se nós semearmos isso, então nós iremos colher frutos do Espírito. Deus esteja com cada um de nós. Quem sabe, todos nós poderemos ser espirituais, porque estaremos a plantar Espírito, da mesma forma como nós plantamos as plantas que nós gostamos nas nossas casas, também vamos plantar a palavra de Deus, os frutos do Espírito, e para Deus vai a glória. Vamos a Deus de oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede para estarmos aqui. Muitíssimo obrigado por essa mensagem, que foi incrível. Ajuda-nos, Pai, para que possamos, Deus Todo-Poderoso, a partir daqui tomarmos uma decisão, Pai, para que nós possamos plantar o bem. Esse bem, Deus, é esse que nós queremos colher amanhã. Da mesma forma como nós cuidadosamente nós escolhemos as plantas que nós queremos servir no futuro, nos nossos terrenos, também vamos fazer esse exercício de forma espiritual, escolhendo os frutos do Espírito, plantando os sementes do Espírito, para que realmente possamos colher essa vida eterna de acordo com a sua mensagem. Deus, quero pedir para que o Senhor possa estar conosco, que tudo seja para a sua glória, ao nome do Pai e do Espírito Santo. Amém.